Bem-vindo à Necroteca, o seu pior pesadelo. Com a notícia de que os vermes do silêncio haviam ressurgido, o Dr. Lucas Fernandes sentiu um frio percorrendo seu corpo. A praga não era apenas uma ameaça ecológica. Ela carregava consigo as sombras de um medo ancestral que pairava sobre sua família por gerações. Instintivamente, sabia que resolver esse mistério exigiria mergulhar nas águas turvas do passado familiar, um lugar onde a ciência se confunde com o sobrenatural. Decidido e inquieto, Lucas dirigiu-se à antiga fazenda da família. A estufa subterrânea era uma construção de tijolos velhos e janelas escurecidas pelo tempo, cercada por vegetação que parecia ter crescido além do natural. À medida que ele percorria os corredores estreitos, o ar denso da subterrâneo se encheu com um aroma indescritível de mofo e plantas exóticas. Os equipamentos antiquados emitiam sons estranhos, como a respiração cansada do lugar, e Lucas não pôde deixar de pensar que aquela estufa guardava segredos mais profundos do que qualquer experimento científico. Ao abrir os velhos diários de seu avô, fragmentos de histórias familiares foram trazidos à luz. Narrativas de rituais misteriosos e sonhos intrusivos começaram a tomar forma em sua mente. Cada página desvendava mais do que ele se atrevia a conhecer. Os vermes do silêncio não eram apenas pragas, mas mensageiros de memórias perdidas, um eco da própria existência humana. Era como se o tempo na estufa estivesse preso em uma espécie de eterna repetição, onde cada passo que Lucas dava parecia prenunciar algo já vivido, mas não percebido. À medida que explorava mais a fundo, ele notou sinais inexplicáveis, plantas que se moviam sem vento e sombras fugazes em cantos distantes. As linhas do tempo estavam entrelaçadas de modo incoerente, criando um tecido de realidades onde o passado, presente e futuro pareciam coexistir de forma desconcertante. Em algum lugar entre a ciência e a superstição, Lucas compreendeu que não estava apenas lidando com uma questão biológica. Ele enfrentava uma entidade cósmica que desafiava suas noções mais básicas sobre o tempo e a memória. Conforme Lucas avançava nos corredores estreitos e úmidos da estufa subterrânea, uma sensação de desorientação começou a crescer dentro dele. A cada passo que dava, plantas exóticas se moviam sem qualquer intervenção externa, folhas que se dobravam como braços humanos, flores que piscavam com um brilho estranho. Ele ouvia sons de sussurros e risadas distantes que pareciam ecoar suas próprias lembranças mais íntimas, criando uma simbiose perturbadora entre o ambiente e a mente humana. Nesse estado de confusão crescente, Lucas começou a perceber visões vívidas, como flashes de sua infância, mas com detalhes que não deveria reconhecer. Ele via-se em momentos que nunca havia vivido, ouviu conversas que não poderiam ter ocorrido. Era uma sobreposição surreal entre o real e o imaginário. Cada visão parecia desenhar um mapa das suas memórias mais profundas, expondo os recantos escuros que ele buscava evitar. A linha que separava o passado daquilo que nunca existiu começou a se desfazer, deixando-o em dúvida sobre sua própria identidade. Durante uma dessas visitas perturbadas à estufa, um ataque repentino e inesperado ocorreu. Um híbrido vegetal corporal surgiu das sombras. A criatura tinha características grotescas de plantas carnívoras entrelaçadas com traços humanos indefiníveis. Os olhos eram frágeis como pétalas, mas carregavam uma profundidade abissal que fazia o sangue gelar nos vasos de Lucas. A criatura avançava para ele com um movimento silencioso e implacável, materializando seus temores mais profundos, a perda irreversível das suas memórias e identidade. Nesse instante de confronto direto, o microbiologista se viu forçado a enfrentar o que sempre havia temido, a dissolução de si mesmo em um vazio indescritível. A criatura parecia não só atacá-lo fisicamente, mas também psicologicamente, tentando extrair os últimos fragmentos de sua consciência. Lucas lutava contra forças além da compreensão humana, desesperado para manter aquilo que mais valorizava, a integridade do seu próprio ser e memória. Com cada golpe ou movimento defensivo, ele sentia as arestas de sua mente sendo erodidas pelas águas turvas do horror surrealista que o cercavam.
No calor da luta, uma revelação desoladora se apresentou. A estufa era mais do que um laboratório abandonado. Ela era um portal para o desconhecido, onde os limites entre ciência e feitiçaria se dissolviam. Nesse ambiente caótico de memórias distorcidas e realidade fragmentada, Lucas compreendeu que sua missão não poderia ser concluída através da razão pura. Ele precisava mergulhar nas profundezas das lembranças familiares para descobrir a verdade oculta sob o eco dos vermes do silêncio. À medida que a criatura avançava sobre ele com um ritmo incessante, Lucas percebeu que o tempo na estufa subterrânea havia se transformado em uma entidade viva e caprichosa. As horas pareciam retroceder, desenrolando-se como um filme em câmera lenta. Ele via fragmentos de momentos passados, seu avô segurando o diário que agora tremia nas mãos dele. A infância correndo pelos campos da fazenda, as risadas inocentes ecoando entre árvores e florestas. As paredes da estufa pareciam respirar junto com ele, cobertas de inscrições antigas que se movimentavam como línguas estranhas. Cada palavra era um chamado ao esquecimento, sugestiva de uma força ancestral que buscava reabsorver as memórias em sua fonte cósmica. Com cada passo que dava para decifrar essas marcas arcanas, Lucas sentia como se a própria estrutura do seu pensamento fosse sendo desgastada, uma sensação de perder o fio da meada da sua consciência presente. Nesse turbilhão caótico, ele encontrou uma imagem perturbadora. Um reflexo distorcido de si mesmo como criança, sentado no chão com os olhos abertos em espanto. A visão era a manifestação mais assustadora do regresso temporal, a ideia de que seu passado não terminava, mas se entrelaçava e devorava o futuro. Cada lembrança viva se tornava um fardo cada vez maior, pesando sobre sua mente já abalada. A imagem parecia convidá-lo a mergulhar mais fundo no labirinto das próprias memórias, em busca de respostas que talvez nunca pudessem ser completamente reveladas. Lucas tentava manter um senso de coerência em meio àquele desastre sensorial e temporal. Sabia que cada descoberta sobre a origem dos vermes do silêncio vinha com o custo de mais um pedaço de sua sanidade, mas não podia parar. A luta pela sobrevivência era tanto física quanto mental. Uma batalha desesperada para recuperar algum fio da verdade antes que tudo fosse consumido pelo vazio iminente do esquecimento. Ele sabia que a solução estava em desvendar o segredo familiar entrelaçado com aqueles símbolos antigos, mas a cada passo naquela dança reversa do tempo, ele se tornava mais um espectro de si mesmo no reflexo sombrio da estufa. Concentrado e em desespero crescente, Lucas decidiu que precisaria enfrentar não apenas o monstro diante de si, mas também confrontar a própria essência do tempo e memória, uma entidade que transcendia a compreensão humana e ameaçava engoli-lo inteiro no abismo das lembranças distorcidas. Conforme Lucas avançava em direção ao centro da estufa, percebia cada vez mais claramente o peso da história familiar que pairava sobre ele como uma névoa densa. Os registros antigos e os diários de seu avô se tornavam claros na mente dele. A estufa havia sido criada com um propósito sombrio, capturar as dores de memória perdidas, unindo o ciclo natural da Terra às experiências humanas. Era uma tentativa dos antepassados de criar um legado imortalizado nas profundezas do tempo e da natureza. Porém, algo havia desviado esse delicado equilíbrio. Uma falha ancestral ou talvez um desejo incontrolável de manipular a própria essência da memória transformou aquele espaço em uma fábrica de horrores vivos. Os vermes do silêncio eram, na verdade, entidades criadas pelos medos e esquecimentos acumulados ao longo das gerações Fernandes. Essa descoberta lançou Lucas em um estado de terror visceral. Não apenas ele estava confrontando um monstro biológico, mas a personificação das falhas e dores que se perpetuaram na sua linhagem. Com o clímax se aproximando, Lucas compreendeu que a solução residia nos mistérios ancestrais da própria família. Ele precisava acessar um conhecimento profundo que seus antepassados haviam empurrado para o ouvido. Uma série de rituais e simbologias capazes de reverter as consequências desastrosas do experimento falhado. No entanto, cada tentativa de decifrar esses enigmas ancestrais custava mais da sua memória viva. Fragmentos de identidade se dissolviam no ar denso e impregnado de histórias da estufa.
A pressão era insuportável, mas Lucas sabia que a única saída estava em completar o ciclo onde seus antepassados haviam parado, restabelecer o equilíbrio entre lembrança e esquecimento. Com as últimas forças coletadas, ele começou a reencontrar os ritos escondidos nos diários amarelados do avô, enquanto os vermes se aproximavam com uma fúria crescente. Lucas precisava desvendar o feitiço que liga as memórias perdidas às pragas antes que mais de seu ser fosse devorado pelo abismo da estufa, e junto com ele, a última esperança de sua família. A tensão no ar era palpável, quase tangível. Cada símbolo desenrolado era uma ponte para o passado, mas também um fio que poderia descer ainda mais fundo na escuridão cósmica da perda definitiva. Lucas se viu à beira de uma descoberta monumental ou a total desintegração mental, em um cenário onde os limites entre realidade e pesadelo eram cada vez menores. A pressão aumentava conforme o tempo girava ao contrário, forçando-o a agir rapidamente antes que tudo se dissolvesse na imensidão do esquecimento eterno. Com as palavras dos antepassados ecoando na sua mente como uma sinfonia de desespero e esperança, Lucas entrou no último ato da sua luta contra o tempo invertido e as sombras ancestrais que habitavam a estufa subterrânea. Ele sabia que cada gesto preciso, cada fórmula recitada, poderia ser o salvo-conduto para deter o avanço dos vermes do silêncio, mas ao mesmo tempo, o risco de perder mais da sua própria identidade pairava sobre ele como uma ameaça incessante. Inspirado por um impulso quase sobrenatural, Lucas arrancou as páginas mais antiguas dos diários familiares e começou a desenhar os símbolos místicos em um círculo ao redor do coração da estufa. As plantas alucinatórias dançavam ao seu redor, como se tentassem distrair ou afogá-lo com suas formas mutantes e sombras quebradiças. O ar estava carregado de um silêncio tão opressivo que parecia pressionar sobre sua própria respiração. Era preciso um equilíbrio perfeito entre a força do ritual e a aceitação daquilo que não podia ser recuperado. À medida que recitava os encantamentos antigos, Lucas sentiu as memórias se desprendendo de seu interior, fragmentos de sua infância com o avô, momentos felizes nas férias na fazenda e até mesmo vislumbres das descobertas científicas mais significativas de sua carreira. Cada uma delas se dissolvia no ar da estufa como pó dourado ao sol, preciosos mas inalcançáveis para sempre. A tensão atingiu seu ponto máximo quando, finalmente, os vermes do silêncio começaram a diminuir em intensidade, suas formas se fragmentando e retornando à estagnação da praga. O sacrifício feito por Lucas foi profundo, deixando um vazio indelével no seu espírito. A estufa subterrânea, ao voltar ao estado de abandono, parecia uma tumba para as memórias que foram perdidas naquela batalha contra o tempo e a escuridão ancestral. Lucas saiu daquele lugar não apenas com um sentido renovado de sobrevivência, mas também com uma consciência distorcida sobre seu próprio passado. Ele compreendia agora que sua verdadeira luta era manter o equilíbrio entre lembrança e esquecimento. Caminhando pela fazenda que um dia fora lar de sonhos inofensivos, Lucas sentiu a presença constante da história familiar, uma tapeçaria rica, mas perturbadora que se entrelaçava com o seu próprio ser. O eco dos eventos na estufa continuava a reverberar em seus pensamentos, um lembrete incessante de que não havia vitória definitiva sobre as forças do tempo e da memória. Enfrentando um futuro incerto, ele sabia que precisaria enfrentar essas sombras constantemente, em um equilíbrio precário entre o saber e o esquecer, enquanto a vastidão cósmica observava com indiferença silenciosa. Deixe um like, comente seu maior medo e inscreva-se no canal.